Beleza, vamos lá. E aí, Gessé? Cara, você é meu. Vou deixar registrado aqui. Você tá sendo o aluno mais exemplar. Tem 11 Tudo que eu não fui na pessoas. escola. Você foi na escola sempre exemplar também, cara? Não, tudo que eu não fui na escola. É, mas o que acontece é. Seria bom se a gente pudesse ter a idade e a mentalidade. Na verdade, é a mentalidade que a gente tem hoje, né? Quando a gente fez escola e depois quando a gente fez faculdade, né? É. Mas aí não teria graça. Ia ser produtivo, mas ia ser sem graça. É, tem. E aí, como Importante é que. fazer umas coisas mal feitas também na vida. Né? Se eu tivesse essa mentalidade de 33. Pô, você tá bem pra 33, não aparenta não, velho. Você acha, cara? Eu me acho cada vez mais acabado, mas É normal, a gente tem distorção da autoimagem. Mas cara, se tipo assim, se a gente sai do ritmo, é muito difícil recuperar. Então, eu prefiro sempre manter ele dando uma pingadinha que seja para não sair do fluxo, né? total, total. É, eu vi que você deu um gás aí, né? Até mais do que os outros, ali no módulo 9, né? Se eu não me engano. Curso. É, eu quase terminei ele, eu achei que eu tinha feito 2 terços, dei uma olhada agora, faltam 4 aulas, eu acho, para montar ele. Bom, vamos lá. Eu acho que vai ser só você que vai participar hoje. Eu vou até dar uma chamada no lado. Tem 4 dúvidas, né? Vamos pra elas aí. Uhum. Fala. Então, eu estava olhando de novo ali o cronograma, porque eu tenho certeza que eu vi você iniciando sobre os princípios, falando que eles eram aplicados a projetos de agilidade. Eu falei 4, né? São 6 dúvidas, na verdade. Mas eu não entendi. Aí eu voltei lá no índice, tentei achar onde você falou isso, mas não achei. Talvez eu tenha misturado as coisas, mas os princípios, eles são, então, mais aplicados a projetos de agilidade, e se sim, por que que eles são mais para agilidades e menos para os preditivos? Então, os princípios, na verdade, eles são aplicáveis a qualquer contexto. Seja 100% ágil, seja preditivo ou híbrido. Eu comento que eles são aplicáveis em contexto de agilidade, porque muitas pessoas acabam achando que pelo fato do projeto ser ágil, alguns princípios precisam ser quebrados, entendeu? Ah, entendi. Por isso, Na assim, verdade, principalmente o gestão por exceção. Casos assim, por ter visto o prazo numa tarefa, ele achou que não era ágil. O projeto de software tem que. As pessoas, por desconhecerem a agilidade, o que é agilidade, acabam tendo esse tipo de divisão. De que, eu coloquei prazo em alguma coisa, então não é ágil. Não é verdade, entendeu? entendi. É mais uma cobertura do ponto fraco da galera, né? Exatamente. A minha outra dúvida é sobre os produtos. Ah, lá em princípios, a gente volta, né? Que parece que é um dos princípios, tratar os produtos de forma independente, focar nos produtos. Focar em produto, sim. E eu acho que que eu voltei lá no exemplo e tentei entender. E aí, o que que não encaixou? No exemplo que você dá, não sei em qual aula, se é na primeira ou na segunda, porque a sua anotação aqui, a gente tem um aplicativo que poderia receber um crédito obrigatoriamente ou um débito opcionalmente, me lembrei. Eu acho que esses eram produtos separados, né? E aí, eu entendo que o aplicativo é um produto e que essas funcionalidades são features desse, desse produto. E Uhum. aí eu estou tentando separar assim, o que é um produto, porque já na primeira aula, o primeiro produto era um planejamento em alguma anotação.
o segundo produto era um software em si e o terceiro era meio que um BI, se eu não me engano. Sim, esse é o E, exemplo, né? Aham. e me parece que essas coisas não vivem sozinhas. Então, o conceito de produto está estranho para mim, entendeu? Porque eu Sim, imagino que produto é algo que eu entregue, é o entregável. Eu imaginava, pelo menos, né? sim. Vamos lá. Vamos partir pro que é o princípio e depois a gente vai falar dos exemplos, tá? Primeiro, o que é o princípio, foco em produtos? É para você, é como tá na aula, assim, é para você focar em estruturar os produtos do seu projeto. Então, assim, por mais que o seu aplicativo seja um produto, você deve quebrar esse produto até em, em um tamanho de parte que faça sentido você gerenciar ele conforme o seu horizonte de planejamento. Então, o seu aplicativo é um produto, sim. O que é um produto? É uma parte do projeto que é entregue para a área de negócio que gera valor. Entendeu? Gera valor eu entregar o aplicativo sozinho? Sim. Mas eu vou me beneficiar de estruturar o produto em uma grande parte, só descrever o software de uma forma apenas e não quebrar ele em partes menores, entendeu? Se sim, aí eu só vou estruturar o software como um grande produtão. Se não, eu quebro ele em partes menores, entendeu? No exemplo, então assim, o produto é isso, são agrupamentos de entregáveis do seu projeto que precisam ser feitos para você gerenciar a entrega deles para as áreas de negócio. Esses são os produtos do seu projeto. Por isso que podem ser tanto artefatos de planejamento, como podem ser software, como podem ser relatórios, entende? É importante você pensar em produtos, por quê? Porque senão você tem uma menor capacidade de planejar o seu projeto. Você corre o risco de pensar apenas nos artefatos de planejamento, ou pensar apenas no software, ou pensar nos relatórios do software e não nos artefatos de planejamento. Entendeu? É importante você entregar assim, olha, o que esse projeto vai entregar? Ele vai entregar o resultado do business case. Ok. Pro resultado do business case acontecer, quais produtos as áreas de negócio precisam receber e o projeto precisa gerar? Se ele só gerar o software, como que é o que acontece na maior parte dos projetos, as pessoas vão entregar o software sem planejamento nenhum, concorda? Não vai ter business case, não Sim. vai ter planejamento, não vai ter relatório de gestão, elas vão pensar só no software. Só que é claro, se você entregar também só os artefatos de planejamento, não vai gerar o resultado, porque o resultado ele é gerado com o quê? Com o planejamento bem feito, o software bem construído e depois evidências que o software gerou impacto nas áreas de negócio, que é o que existe de falha na maior parte dos projetos de software. Eles até planejam bem, entregam um software adequado, só que ninguém acompanha se aquilo gerou resultado. Uma outra parte do produto importante, entendeu? Então, esse que é o princípio foco em produtos. Né? É você pensar nos produtos que precisarão ser entregues do seu software para as áreas de negócio, para que as áreas de negócio ou as pessoas que estão fazendo o projeto de software gerem resultados sozinhos, entendeu? E aí, no caso do gerem resultados tenham resultados com aquela parte do produto. E aí, se for pensar no exemplo, que é a segunda parte da resposta, o exemplo são os artefatos no caso ali, né, o produto, ele é a estrutura de processos, o software e relatórios, certo? Essas são as partes do produto que a gente quebra para depois jogar para sprint. Porém, os produtos desse projeto não são só esses. E essas partes do produto eu coloquei na sprint. Quais são os outros produtos do projeto? Tudo que você estrutura na concepção é um produto do projeto. Tudo que você estrutura no planejamento, os seus relatórios de status são produtos do projeto, entendeu? Então, não significa que, pelo fato de você não ter planejado o produto ali, você vai ver depois isso numa aula de planejamento e depois numa aula de execução. Planejado ele conforme a estrutura de requisitos, ele não é um produto do projeto. Entendeu? Significa só que você está lidando com essa parte de produto de forma diferente. E não significa também que, pelo fato do exemplo ter lá o software em si, ele não poderia ser quebrado em partes menores. Isso, você pegar o produto e agrupar ele e falar assim, ó, isso aqui é o software, e planejar 100% ele, funciona para que casos?
para casos de software de baixa complexidade. Softwares que são pequenos, simples de entregar, você não precisa quebrar ele em partes menores. Você descreve ele de forma geral, entrega e passa. Agora, se o software é muito grande, você precisa especialmente planejar várias releases, aí é importante que você quebre o seu produto em partes menores, entendeu? E isso, pelo fato de você ter quebrado o seu produto em partes menores, não significa que ele não vai ser um produto ainda do seu projeto, entendeu? Significa só que ele não é apenas o único produto. O princípio foco em produtos ele serve para isso, para você pensar nos produtos e nos resultados que esses produtos vão gerar e não só nas tarefas, entendeu? Ou não só em uma parte do produto. Interessante. Então, por definição, tudo que gera valor é um produto. E aí, por conveniência, eu vou estruturar os pontos que eu acho que sejam marcos, como produtos independentes. Mas mesmo que eu faça muitas divisões, dentro dos produtos vão ainda ter outros superprodutos, porque cada coisinha que gera valor é um produto. Até aí, tá Sim, certo? sim. Tá, então é um pouco parecido com história de usuário, né? Sim, aí esse que é o ponto. Se você vai usar a história de usuário para quebrar o produto em partes menores e depois usar a feature para quebrar a história de usuário em partes menores, tá tudo bem. Entendeu? Aí é muito da sua estratégia de gerenciar os requisitos. Porque alguns requisitos Sim, faz sentido você gerenciar como história de usuário. Outros como feature. Outros simplesmente como uma descrição técnica do produto, entendeu? entendi. Tá, agora, só a parte da concorrência. Em geral, os produtos são desenvolvidos de forma sequencial, paralela, ou não tem relação? Por ser produto, cada caso é um caso. Então, isso depende da sua abordagem de desenvolvimento, né? Então, lá na abordagem de desenvolvimento, você planejou uma estratégia de desenvolvimento das macropartes do produto do projeto, lembra? Sim, Lá na concepção. Na abordagem de desenvolvimento, você ainda tem uma visão inicial do produto, que você está na concepção. Caso, após a entrada no planejamento, você queira atualizar a sua abordagem de desenvolvimento, no sentido de que assim, olha, essa parte um aqui, eu planejei entregar tudo junto e sequenciado. Agora não, eu quero quebrar isso aqui em duas partes menores e entregar uma depois da outra, ou quebrar e entregar paralelo e uma parte entregar para um fornecedor, entendeu? Isso depende muito de cada contexto de projeto de software e por isso que é importante a abordagem de desenvolvimento, porque lá você define como você vai fazer, quem vai ser responsável, qual que vai ser o nível de paralelismo, entendeu? Assim, não tem problema você entregar paralelo. Acontece que quanto mais paralelismo tiver no seu projeto, mais arriscado é. Entendeu? faz sentido. Show. Matou essa aí. Vamos para a próxima. Tá repetida. Ah, essa aqui eu lembro dela. Ficou legal. A gente era aula sobre comunicação rica Uhum. e que a gente diminui a formalidade, expandindo os canais de comunicação para diminuir o esforço por comunicação, se fosse efetividade. Só que isso, eu tenho a impressão que isso funciona para uma audiência pequena e para rotatividade baixa, né? Então, não dá para fazer isso se está trocando de time, e ao longo do tempo, se a gente pensar em 5, 10 anos, a rotatividade é sempre alta. Uhum. Então, faz sentido, ou existe alguma formalização do tipo, usar uma comunicação rica e informal nos estágios experimentais de desenvolvimento, e à medida que se consolida um conhecimento e entrega módulos, sabendo que aquelas entregas vão durar muito, faria sentido, nesse momento, fazer uma documentação formal formal, assim, que possa ser entendida por alguém fora do contexto daqui a 5 anos, ou isso não é uma prática, ou é perda de tempo, alguma coisa assim. Então, como que eu posso dizer?
as aulas, né, sobre comunicação rica e até o conteúdo escrito tem o objetivo de abrir a mente da pessoa para que é importante sim formalidade, assim como também é importante a informalidade. O equilíbrio entre as duas coisas. Sabe? A comunicação rica não é simplesmente você ser 100% informal ou ser 100% formal. É você entender o nível de balanceamento de comunicação necessária para gerar valor naquele contexto de projeto de software e pensando em como aquilo pode maximizar o valor no futuro. Entendeu? Então, poxa, um projeto de software rápido, quanto menos papelada você criar, quanto menos documentação, descrição de requisito, melhor. Porém, não significa que algum nível de documentação, algum nível de planejamento não seja necessário. Sabe? E aí, poxa, um projeto maior, mais robusto, mais arriscado, que você vai usar mais dinheiro, quanto mais robustez de comunicação formal e informal, melhor, entendeu? Ela serve muito para mostrar assim, não existe uma comunicação melhor. A formal, em reuniões com ata, planejadas, dashboards, digamos, pré-estruturados, ou a informal, que são apenas conversas informais de corredor, entendeu? Então, assim, é sempre importante você balancear as duas coisas. E aí, o nível de geração de valor da estratégia de comunicação está diretamente relacionado ao quanto a equipe como um todo e as lideranças do projeto e o responsável pelo negócio estão achando que aquela abordagem de comunicação aumenta as chances do projeto ser bem sucedido. Assim, pô, as pessoas só fazendo reunião de manhã ali é o suficiente para conduzir o projeto? Fazendo reunião, distribuindo tarefas, ou preciso de um cronograma, ou preciso de documentação de requisitos, ou preciso de um business case, entendeu? Então, assim, Sim, é muito isso. Por isso que é importante, Gessé, as pessoas terem conhecimento do método. Por exemplo, é o método que você está estudando. Você vai ter acesso, pô, você tem acesso a tudo que pode ser estruturado em um projeto de software. Significa que tudo que está aí precisa ser obrigatoriamente implantado? Não. Significa o quê? As pessoas que têm conhecimento do método robusto vão definir qual estratégia de comunicação é melhor e estruturação do projeto para que aumente a chance de gerar resultado. O que acontece é as pessoas não fazem muitas vezes nada de estruturação de comunicação formal e a comunicação informal ela não é rica, por quê? Porque elas têm desconhecimento de um método, entendeu? Elas acham que Scrum é fazer daily e aí depois que a gente fez uma parte do software, a gente faz uma review ali e vê o que que deu, entendeu? E não é, entendi. sabe? Não sei se eu respondi a pergunta assim como tudo, eu até me alonguei um pouco mais, mas sabe, é aquilo, comunicação rica não é informal nem formal, é o nível de comunicação necessário para gerar o máximo de valor, entendeu? E sempre deve ser revisado, atualizado. Entendi. Eu tinha entendido que a comunicação rica significava necessariamente ser informal, pelo menos por um período. Não necessariamente isso, sabe? É aquilo. Se informalidade agrega valor, ótimo. Mas se a equipe ali entende, né? Inclusive as lideranças, né? Não só os devs. Enfim, todo mundo da equipe, né? A equipe ela precisa ser autogerenciável em algum nível, por mais que isso seja certo, aparentemente utópico, né? A equipe precisa entender, olha, esse nível de comunicação e gestão que a gente está levando o projeto vai gerar benefício? Tá indo bem? Sim ou não, entendeu? O grande problema é que as pessoas acham que não, mas não sabem uma alternativa, entendeu? Não estudam, Sim. não sabem como fazer isso diferente. E aí acabam colapsando. Você falou do Scrum, eu lembrei de uma parte da pergunta anterior que faltou pontuar, que é a seguinte. A parte de produtos, da maneira que você mencionou, até que eu falei, parece com a história do usuário, também é um pouco parecida com release. Sim. Então, tem alguma receita para separar esses dois ou é mais de prática mesmo? Ou o que que eu quero? Eu quero ter tipo, um foco nesse formato que vai durar 6 releases, outro formato que vai durar 6 releases e tal. Então, no módulo 3 você vai ver ali como, no exemplo, esse projeto aí, ele tem duas releases.
Então, por exemplo, tem a primeira release, que é o processo e o software, e a segunda release são os relatórios. Então, assim, para você entender quando você vai estruturar o produto em release, pensando no nível maior, né? Depois, em produto, que é o segundo nível. Depois, em história de usuário, por exemplo. Depois, em features. Depois, em tarefas. Isso depende da sua estratégia de desenvolvimento. Entendeu? Depende da sua estratégia de desenvolvimento. A release, por conceito, ela é uma parte ou um grupo de partes do produto e quando entregues para a área de negócio já geram uma parte dos benefícios. Ok. Entendeu? Você pode lançar uma release por estratégia de desenvolvimento que não gera benefícios? Pode, mas não é recomendado. Entendeu? Entendi. É porque esse negócio, ao mesmo tempo que se parece, é tudo muito parecido, assim, tipo, Uhum. um produto parece com a release, que parece com uma história de usuário, mas massa, ampliou a compreensão. E aí, a próxima pergunta, você já falou de autogestão e era em cima dela mesmo. Essa aqui é procurando uma luz de experiência, porque eu já tentei muito, e já tive sucesso, inclusive, construindo times autogerenciáveis, mas Uhum. também já tive muitos fracassos. E a maior dificuldade que eu tive foi quando eu estava criando novos braços. Então, enquanto eu tinha uma empresa pequena e eu fazia o primeiro processo, era razoavelmente fácil fazer o primeiro processo, catalogar, documentar e ir entregando isso para alguém aos poucos. E aí vendo, assim, tipo, se eu entrego assim, ele compreende e faz. Não, isso aqui parece que está confuso, vou remodelar tal. Mas quando eu estou experimentando um processo já com uma equipe, eu acho bem difícil, porque eu nunca sei qual o momento em que eles têm uma referência para se autogerir. Eles têm uma referência de resultado, vamos dizer assim, para se autogerir. Uhum. Então, a pergunta é em cima disso, né? Como é que a gente sabe? Porque a pergunta que eu anotei é exatamente o seguinte: devemos empoderar os colaboradores para que eles possam participar da concepção, compreensão do plano, de modo a tomarem maior responsabilidade e iniciativa sobre o mesmo. Mas como podemos saber que fizemos o empoderamento de maneira suficiente, ou se ainda é tempo de permanecer gerindo essa equipe para que ela alcance essa maturidade, especialmente em situações em que estamos experimentando, né? Não é um processo em que a gente já faz há 10, 15 anos. Uhum. Ficou claro ou muito vaga a pergunta? Não, eu acho que. Vamos lá. Como saber se entregamos o nível de empoderamento para a equipe necessário para que ela gere os resultados, especialmente em situações experimentais? É. O que seria essa situação experimental? É a entrega de uma parte do software incerta que nem mesmo a referência técnica sabe como construir? Eu tinha em mente coisas maiores do que projetos, além de projeto de software, por exemplo, a eu, abordagem comercial. Estamos experimentando novas abordagens comerciais ou estamos iniciando a abordagem comercial. Uhum. Isso está envolvido com software porque tudo é para ser automatizado. Eu estou falando de casos bem reais que eu vivi, né? Uhum. Assim, ok, a gente está com uma taxa de conversão absurda, mas a gente só tem clientes que chegam até nós. Vamos iniciar uma abordagem ativa, né? Vamos começar Uhum. a ir atrás desses caras. E ali, ok, vamos automatizar, mas o que exatamente? Então, primeiro passo, tem algum controle ali dentro do CRM, mas o foco maior é encontrar esse método. E agora que a gente falou, talvez eu esteja expandindo o método para uma área que ele não devia atuar, porque isso não é necessariamente software, embora eu esteja ali buscando os requisitos, entendeu? Uhum. Sim. Então, Gessé,
o nível de empoderamento da equipe, ele precisa ser dado através da transferência de conhecimento, através da aplicação de método, através de liderança, sabe? E assim, o quanto você vai deixar a equipe, entre aspas, por si só, tocar alguma coisa sozinha e o quanto você vai estar no pé ali fazendo a microgerenciamento, depende muito da sua confiança nas pessoas e até mesmo na sua confiança no quanto você conseguiu passar algo que, se aplicado, pode gerar um determinado resultado, entendeu? Então, assim, eu particularmente, pela minha experiência, não acredito em 100% de empoderamento. O que seria isso? Gessé, vai lá, faz o curso, depois que você terminar tudo, a gente se conversa para ver se deu certo ou não. E também não acredito 100% em autogestão, em microgestão, que é assim, cara, eu quero acompanhar o resultado específico de cada tarefa que você está fazendo para ver se está indo bem ou mal. Então, assim, não existe nenhum dos dois, existe sempre um equilíbrio, entendeu? Sempre um equilíbrio, assim, e não existe também uma resposta pronta para isso, no sentido, tipo assim, olha, igual você falou, cara, a gente vai implantar um CRM para conseguir tanto ter a parte de gestão do software com automação, mas também ter um acompanhamento das pessoas para que elas prospectem usando aquela estrutura tecnológica. Qual que é o nível de empoderamento para, tipo assim, pessoal, vamos usar o software aqui, mas a gente tem que ir atrás das pessoas também, a gente tem que colocar nossa energia. O nível de empoderamento e o seu esforço para gerenciar depende de uma determinada estratégia que você vai aplicar e monitorar. Eu, particularmente, não acredito em nada que não seja gerenciado minimamente uma vez por semana. Entendeu? Cara, então assim, pô, a gente vai implantar o software, ok, segue o método e aplica a gestão conforme o método que você está aprendendo para implantar o software. Beleza, o software está estável? Vamos definir indicadores semanais que a gente vai olhar, por exemplo, quantidade de clientes que entraram no funil, quantidade de qualificações, fechamentos, apresentações de propostas. A gente tem que monitorar o quanto esse software está sendo bem usado e o quanto a empresa está colocando dinheiro para dentro. Por isso que, por exemplo, a própria terceira parte do produto são relatórios de gestão que, para eles serem produzidos, demanda energia das pessoas usando o software. Porque o software por si só não vai gerar resultado. O que vai gerar resultado é as pessoas utilizando o software, olhando os indicadores que dele derivam e criando ações para que os indicadores melhorem. Entendeu? Então, assim, significa que porque você está fazendo reunião semanal com as pessoas para cobrar ações, para cobrar indicador, cobrar o sistema, você não está empoderando elas? Não, significa que você está monitorando se o poder que você deu para elas está sendo usado adequadamente. Não sei se eu respondi assim, se eu fui de encontro ao que você estava imaginando para essa pergunta. Sim, sim. É porque, assim, às vezes você não responde diretamente, mas pelo que você está falando, dá para entender o que eu preciso fazer. Entendeu? Então, por Aham. exemplo, para mim ficou bem claro que é uma questão de mensurar. Até o próprio resultado é, uma, é uma métrica se eles estão suficientemente empoderados. Então, se eles não estão dando resultado, obviamente não estão suficientemente empoderados. Então, questão de teste também, né? Então, posso dar um pouco de liberdade, ver o que acontece. Enfim, mensurando e avaliando. Bem simples até. É isso mesmo. É isso mesmo. É entregar o que você acha que precisa ser entregue, mensurar e avaliar. Gerenciar, né? Show. Tá em cima, sabe? Liderança é entregar a meta com a equipe da forma correta. Até Assim, fecha bem o ciclo, porque eu estou gerenciando à medida que eu estou vendo se os resultados estão sendo atingidos, e à medida que eles vão sendo atingidos, é um gerenciamento que eu posso tornar de mais alto nível. À medida que eles vão sendo atingidos, mantidos expandidos, não faz nem uhum. sentido eu ficar no microgerenciamento daquilo que já foi incorporado, vamos dizer assim. Né? Pelo Sim, menos. sim. Legal. E aí nada Ok. impede de você achar que às vezes você soltou demais e voltar para um nível menor, entendeu? Que provavelmente seria o caso de um resultado que retroagiu. Né? É. Ótimo.
A próxima pergunta é diferença entre experimentos e spikes. Eu anotei que, pelo que eu entendi, para ver se faz sentido, pelo que eu tentei entender, os experimentos eles fazem parte do produto, então eles são deployados, mesmo que por uma planilha, alguma coisa, mas é um experimento que vai fazer parte do. É algo que vai ser embarcado no produto para que a gente possa ter um feedback daquilo dentro do produto. E spikes são ideias a serem testadas e validadas fora do produto, geralmente de natureza técnica, enquanto os experimentos são de natureza comercial, vamos dizer assim, não são de natureza de negócio. Né? Faz É, sentido essa separação? sim, é exatamente isso. Assim, o Spike, ele é um tipo de experimento, sabe? Mas ele é um tipo de experimento que não necessariamente você sabe o que vai acontecer, entendeu? Cara, eu acho que se eu fazer isso, vai gerar esse determinado resultado de negócio, entendeu? Então você tá fazendo um experimento técnico, mas que nem faz sentido colocar aquilo como escopo do projeto, entendeu? Você não sabe como desenvolver uma determinada tecnologia, você tem uma dúvida muito grande de como fazer aquilo, e você não vai colocar como escopo do projeto porque você tem que testar, entendeu? Agora, o que é um experimento já dentro do contexto do escopo de projeto? Aí você já sabe mais ou menos como. Você já sabe montar aquela tecnologia, você consegue escopar ela, planejar prazo, qualidade e tudo mais. Só que você vai entregar para a área de negócio para ver o resultado daquilo, entendeu? O Spike Entendi. você nem sabe se você vai conseguir produzir alguma coisa entregável para a área de negócio. Entendi. Então, o Spike ele pode estar relacionado à área de negócios também. Por exemplo, o teste AB está mais para experimento ou para Spike? Se for um teste bem maluco, assim, uh, vou tentar eliminar 90% dos meus botões. Então, Como eu. Pode- você sabe eliminar os 90% dos botões, né? Sim. Ah, Tá, tá. tá mais para experimento, entendeu? E, e os experimentos, os spikes, eles evoluem para experimento? Então, o spike ele é como se fosse Sim, dúvida demais para experimentar? o Spike é alguma coisa que você. Se você fizer e der certo, aí você vai para um experimento, entendeu? Ah, agora tá legal. É uma coisa até que eu tenho que Entendi. melhorar nessa parte de riscos, né? Pra ficar mais claro, né? Então, quando a incerteza é muito grande, tende a ser spike, independente de ser natureza de técnica ou de negócio. Exato. Beleza. É porque geralmente. Tá, e se a incerteza for muito grande só em relação a negócio, por exemplo, que é o exemplo que eu acabei de dar. Talvez você tenha respondido e eu fiz confusão, mas vamos voltar para essa. Quero Uhum. testar uma landing page muito maluca, uma coisa louca, assim, só um botão vermelho sem um texto. Eu não tenho ideia dos resultados que eu posso esperar em termos de negócio, mas em questão de tecnologia é muito simples, eu consigo escopar, etc e tal. Isso é um Uhum. experimento ou um spike? Isso é um experimento. Porque você consegue construir a tecnologia. Pra você é tranquilo criar essa tecnologia de landing page, entendeu? Seria um spike quando Então, você não sabe criar a tecnologia. Você acha que sabe, entendeu? então grandes dúvidas de negócio também são respondidas com experimentos. Não são respondidas, eu só vou responder com spike se for uma grande dúvida tecnológica, técnica. Então, uma grande dúvida de negócio, ela pode ser primeiro resolvida com o Spike e depois o experimento, ou ela pode ser resolvida direto com o experimento. Porque o que acontece? O que é a dúvida técnica? É a incerteza sobre como construir tecnicamente algo. O que é a dúvida de negócio? É a incerteza sobre aquele resultado de negócio contribuir com a estratégia. É isso, entendeu? Então, por exemplo, o que é uma dúvida de negócio, considerando aquele exemplo lá que a gente deu no gestão de software?
Cara, será que se eu aumentar de fato 10 mil por mês a receita da empresa e gerar aquele VPL lá, a empresa vai se tornar mais competitiva conforme a estratégia dela? Não, acho que não. Eu acho que ela precisaria, na verdade, de 20 ou talvez só 5 resolveria, entendeu? A gente não traz o fundamento de planejamento estratégico porque aí sai um pouco do escopo da gestão de projeto de software, mas a dúvida de negócio é isso, entendeu? É uma incerteza sobre aquele resultado de negócio ser suficiente. Por isso que quase nunca você vai ter um spike ou um experimento para resolver uma dúvida de negócio, entendeu? Porque as dúvidas de negócio, para serem validadas ou não, elas precisam de novas tecnologias entregues para o negócio e aquele resultado ser gerado. Diferente de uma dúvida técnica. A dúvida técnica ela é respondida quando a equipe de desenvolvimento já tem certeza que não consegue criar tecnicamente aquilo, entendeu? Eu só fiquei em dúvida quando você disse que a gente não vai ter uma dúvida de negócio respondida por um experimento. Talvez você tenha trocado as palavras, ou eu não estava entendendo direito. A gente não vai ter, a gente não vai ter uma dúvida de negócio respondida por um experimento, porque o experimento ele é uma tecnologia que você entrega para o negócio para ver se vai gerar um resultado. Então, por exemplo, eu vou construir um software com determinadas características, porque eu acho que aquele software vai gerar um determinado resultado. Só que eu estou fazendo um experimento, porque eu não sei ainda se essas características do software vão gerar um determinado resultado. Não sei, certo? Não é o caso lá do exemplo do gestão de software. Lá a gente tem algum nível de certeza sobre aquilo. Então, se eu não sei que aquele software vai gerar resultado, a dúvida de negócio é: será que vai gerar resultado ou não? Entendeu? Será que esse resultado vai contribuir com a estratégia ou não? Entende? Por isso que a resposta da dúvida de negócio ela vem já com o produto entregue, não um experimento, entendeu? O experimento é Entendi. assim: olha, essa parte do produto gera resultado ou não? Sim, gera resultado. Ótimo, experimento validado. Agora é aprimorar o produto, entendeu? Tá. Eu entendi que o software em si é um experimento. Então, Sim, essas dúvidas de negócio são respondidas pelo software entregue. sim. As dúvidas técnicas geralmente com o Spike, porque precisa ser feito fora do escopo, porque a gente não consegue escopar. Uhum. Agora, eu me perdi em qual é a pergunta que costuma ser respondida pelo experimento, então. Essa estratégia de construção tecnológica gera resultado de negócio? Tá. Ficou vago para mim, eu não sei o que é isso na prática. Ó, você está construindo lá um sistema para que melhore o índice de chamados da empresa. O índice de resolução de chamados, se eu não me engano, é alguma coisa assim, não é? Sim. Na verdade, o objetivo é que o objetivo inicial é que o supervisor não precise gastar horas para ter a certeza que a gente está dentro das métricas aceitáveis. Porque as pessoas já vão usar o sistema e já vai gerar indicadores e o supervisor vai, a partir Isso, disso, analisar os indicadores e desalocar de lá, certo? isso. Então, qual que é o nível de certeza que vocês têm sobre a estrutura de indicadores que vai ser gerada por esse software desalocar o supervisor? É alta, média ou baixo? Alto, altíssimo. Ah, Então, então é pouco provável que esse produto seja um experimento, entendeu? Ele já é um produto consolidado, não é um experimento. Vocês estão construindo um software com uma capacidade de previsão alta do que precisa ser feito, ok. entendeu? O que seria um experimento? Olha, a gente vai criar esse software aqui, mas a gente precisa colocar ele em produção. A gente precisa testar a eficiência dos indicadores e ver se esses indicadores aqui são suficientes mesmo para o supervisor não precisar mais usar as horas dele, entendeu?
Então não existe uma ação chamada experimento. O experimento, na verdade, é a qualidade de quão certos estamos do software que estamos fazendo. Então, se ele é altamente experimental ou altamente previsível, vamos dizer assim. Isso, exato. Pô, eu já implantei software assim várias vezes, sempre o resultado foi muito próximo do que a gente está planejando no business case. Então isso não é um experimento, isso é a implantação de um software que tem um resultado extremamente previsível, entendeu? Ok, beleza. Então, clareou. Eu achei que a gente. Então. Faz sentido. Eu achava que a gente criava um escopo especial para responder uma pergunta de negócio, mas, na verdade, quando a gente está fazendo isso, é porque o negócio em si não tem tanta certeza do que ele precisa. E aí a gente constrói o software, faz o ciclo inteiro para responder essas perguntas. Isso afeta, por exemplo, eu imagino que isso afeta a maneira como a gente vai conduzir o software, se ele é altamente experimental ou altamente previsível. Sim. Beleza. Encaixou, encaixou. Deixa eu ver essa última pergunta aqui, que ela é longa. Deixa eu ler ela aqui para eu lembrar do contexto dele. Na verdade, é um pouco parecida. A pergunta é a seguinte: a grande vantagem do ágil é que a gente começa mais cedo a fazer software e entregar. E também é desvantagem, porque ah, pode acontecer da gente ter menos contexto para prever as próximas etapas e acabar errando nas abstrações. Isso também é uma dúvida, tem Uhum. dúvida dentro da dúvida. Uhum. Eu vou contar o contexto todo, depois a gente quebra elas em parte, né? Uhum. Ah, a principal pergunta é como é que a gente sabe quando é hora de começar? Quando a gente tem um backlog suficiente, um planejamento suficiente, já que, na minha percepção, pouco contexto pode fazer a gente errar feio nas abstrações Uhum. e depois ter que refazer aquilo, o que não faz o menor sentido, assim, vamos dizer. Aquilo já estava no backlog, mas para facilitar eu empacotei só essa primeira parte, passei para desenvolvimento e o cara acabou construindo uma coisa que vai contra os próximos requisitos, vamos dizer assim, né? Uhum. Não sei se faz sentido o que eu estou falando para você, tipo, como ele não sabia o que ia mudar, por exemplo, aquela parte que deveria ser uma abstração, ele empedrou. Espero que isso faça sentido, então. Mas por outro lado, é muito. Quanto mais contexto você tenta assimilar e quanto mais você tenta fazer um software que seja a prova de futuro, mais lento isso fica e na maioria das vezes isso leva a, ao sexo dos anjos, né? A gente fica Uhum. debatendo, debatendo e tal e não sai nada. Enfim, eu acho muito difícil, sabe, essa medida. É hora de começar ou é hora de refinar mais, planejar mais? Tem alguma dica para isso? Então, relacionado a isso, o que é mais importante, Gessé, é pensar nos princípios. Então, assim, eu se começar com esse nível de conhecimento que eu tenho sobre o negócio, sobre o produto, eu vou ferir algum princípio, especialmente o justificativa contínua para o negócio, especialmente o foco em produtos, e especialmente o gestão por exceção. Eu vou quebrar um princípio. O que seria começar a desenvolver um produto quebrando o princípio justificativa de negócio? Eu não tenho certeza sobre o quanto essa parte do produto entrega resultado para o negócio. O que seria começar o desenvolvimento quebrando o princípio foco em produto? Eu nem sei direito a estrutura do produto em termos de partes e subpartes e como isso se encaixa em todos os produtos do projeto, ainda que eu tenha uma visão macro. Eu só sei que precisa dessa parte aqui, mas eu não sei depois como ela vai se conectar com a arquitetura do software. Seria quebrar o princípio foco em produtos. E como que eu sei se você está quebrando o princípio de gestão por exceção, começando o desenvolvimento daquela parte do produto? Você consegue prever algum nível de critério para os 6 aspectos da gestão por exceção?
que são escopo, qualidade, riscos, custos, benefícios e é isso, né? Escopo, custo, tempo, qualidade, riscos e benefícios. Você consegue mensurar isso? Escopo, tempo, custo, risco, qualidade e benefício? Para essa parte do produto? Você sabe quantas horas vai demorar em algum nível de assertividade? Sabe o custo? Supondo que faça sentido resolver custo. Você sabe, você consegue estimar prazo? Você tem algum nível de critério de qualidade? Você sabe as principais incertezas? Entendeu? Você sabe os benefícios? Entende? Então, assim, não tem resposta certa e especificamente para isso, entendeu? É importante as pessoas colocarem a mão na consciência, assim, olha, eu tô pronto para desenvolver algo que eu consiga justificar para o negócio, consiga trabalhar em regime de exceção, porque eu conheço esses 6 aspectos e eu tenho a visão do macro e do micro em termos do produto. Sabe? É isso. Não... O que é mais importante são os princípios, sabe? Para não deixar as pessoas saírem fazendo uma coisa que às vezes não vai fazer sentido e tá quebrando princípios, entendeu? Ficou bem claro, sim, o ponto. A minha única dúvida é, se eu tenho que entender o produto inteiro, não fica muito próximo do waterfall? Não, porque um projeto de software waterfall você precisa planejar minimamente o projeto inteiro em todos os mínimos detalhes antes de você desenvolver. Em projeto de software, isso na maioria das vezes não faz muito sentido. Entender o produto inteiro é entender assim, olha, o produto inteiro é isso, mas vamos pegar uma perninha dele aqui para desenvolver, porque pela abordagem de desenvolvimento faz sentido a gente começar por aqui. E eu consigo estruturar os 6 aspectos dessa partinha do produto e consigo ter a visão do todo aí, entendeu? Aí você deixa isso aqui ainda escopado ali em alto nível e é isso aqui você detalha. Você vai aplicar a Vou gestão por começar. exceção. Aqui você vai aplicar a gestão por exceção. Entendeu? E na parte grande também. Só que qual que é o problema, digamos assim, de você aplicar a gestão por exceção na parte grande? É muito incerto. Na parte menor é mais certo. Mas você precisa, de qualquer forma, ter uma parte grande do produto. Quanto menos você detalha o produto, menos certeza você tem sobre ele. Né? Tá. Por isso que é importante ir destacando partes do produto para você detalhar antes. Que é o modelo híbrido. Entendeu? Tá quase, porque eu fico imaginando, aplicando esse processo, e eu lembro de situações em que eu via o processo de ponta a ponta, e aí eu tentava fazer assim, ok, desse processo de ponta a ponta, qual é a minha maior dor? Aí quebrava. Aí, qual é a minha maior dor? Quebrava. E ele, tá, vou focar em entregar esse ponto aqui. Até porque quando eu estava nessa situação, eu tinha zero capacidade de prever qualquer coisa Uhum. por imaturidade, né? Então, o meu objetivo era assim, focar naquilo que eu pudesse entregar o mais rápido que já gerasse algum valor. Uhum. E aí eu fico pensando, ah, conceitualmente, eu tinha na minha visão o produto de ponta a ponta. Só que esse ponta a ponta levou 3 anos para eu criar. Uhum. E aí eu escolhi ignorar boa parte dele. Isso me pareceu produtivo. E essa é a única parte que não parece encaixar com os princípios. E aí tem rebate de novo na dúvida do produto. Porque se eu pensar em cada parte como um produto, eu sempre posso separar e fazer a gestão do produto e ignorar o resto do produto, o produto maior, porque teoricamente aquele produto que eu escolhi, ele pode viver sozinho, ele é um produto, ele tem valor por si só, entendeu? Uhum. Mas aí volta a ficar sem saber exatamente onde quebrar, sem ter uma dica para refletir onde fazer essa separação, porque eu posso pensar no produto como uma grande ideia megalomaníaca ou como algo pequeno que já vai entregar valor, e os dois são produtos. Sim.
Então, você pensar na pequena parte que vai gerar valor, não significa que você ignora o produto como um todo. Significa que você está focando em uma parte do produto que gera resultado de negócio, entendeu? Aí, o que vai ser, digamos assim, o divisor para você ignorar de fato e não querer mais entregar aquela parte do produto ou continuar focado naquela parte menor e depois atualizando o seu planejamento para as outras partes. O seu resultado de negócio. Eu alcancei o resultado de negócio só com essa parte pequena? Não. Ok, deixa eu estabilizar ela então, porque ela gera um resultado importante. Aí eu vou para a próxima, entendeu? Sempre o seu direcionamento é o resultado de negócio e não só a visão do produto. Eu me perdi nessa de novo. Porque ah, a impressão que eu tenho é que eu estou deliberadamente fazendo o que eu não deveria fazer, que é assim, eu não sei como cada parte se encaixa. Hum, Não, entendi. É porque, na verdade, dentro do processo, eu conhecia e entendia como cada parte se encaixava. Eu não tinha detalhes de implementação técnica de cada uma delas. E aí eu consegui aí por isso eu consegui avaliar que aquele pequeno produto gerava valor por si só, de maneira suficiente e garantida para valer a pena não planejar os outros e entregar ele. Ok, encaixei, valeu. Foi bom. Não, tranquilo, mas é isso mesmo, sabe? O que é importante é não gastar energia planejando um produto que você não consegue conectar a resultado de negócio, entendeu? Ah, tá, entendi. É porque o conhecimento que a gente está falando agora, ele é mais de negócio do que técnico em si, né? Tipo, eu preciso entender como aquele produto gera valor num contexto de muitas outras soluções de negócio, mas eu não preciso entender como essas outras soluções funcionam. Mais ou menos isso, né? Sim, Na sim. hora na hora que eu estou buscando ser capaz de justificar o negócio e de criar minhas 6 linhas de base para fazer a gestão por exceção. Mas É achou isso. legal. Eu É acho que isso ele mesmo. clicou. É. E aí, esse que é o grande desafio de muitos devs, né? Eles não entendem que quanto mais eles entenderem de gestão e de negócios, mais eles vão conseguir ser bons tecnicamente. Porque as habilidades técnicas deles com conhecimento de negócio são muito mais poderosas do que sem. As habilidades técnicas com conhecimento de gestão são muito mais poderosas do que sem. Sem conhecimento de gestão e de negócios, eles vão depender da sorte. Sorte do quê? De ter boas pessoas de negócio e de ter bons gestores para que o conhecimento técnico deles seja bem utilizado. Verdade. E uh, eu vejo que por conta do caos que está envolvido em comunicação, em falha de comunicação, que é um dos pilares da gestão, né? Uhum. Nós devs costumamos fugir da inovação também. A gente não quer experimentar muita coisa nova, porque se alguma coisa quebrar no meio do caminho, fica aquele caos, né? Uhum. E aí a gente acaba querendo fugir muito. E aí fica uma coisa meio sem propósito, né? Assim, quem está lidando com a tecnologia não quer mexer. E isso se aplica tanto à parte técnica, ou seja, quanto menos você domina a tecnologia e padrões de código e etc e tal, você quer mexer menos do que já está pronto, quanto na parte de gestão. Né? Quanto Uhum. menos você domina o fluxo de ponta a ponta, boa comunicação, clareza de previsibilidade, ou seja, se você não consegue fazer uma previsão, nossa, você vai fugir da responsabilidade, vai querer menos. E aí, já se você consegue extrair bons requerimentos, você se sente mais confortável em ter conversas com o pessoal de negócio e tal, né? Então, eu estou vendo isso bem claro como
como está à vontade na parte de planejamento, me permite experimentar muito mais na parte técnica. Sim, total. Total. Importante, né? Às vezes gera aquela ilusão, né, de que, vamos desenvolver só tecnicamente porque eu vou estar mais confortável aqui sobre o que dá ou não para fazer, esquecendo que é o resultado de negócio bem gerenciado é que vai, de fato, te tornar um profissional bem-sucedido no longo prazo, né? Não é a construção É, técnica, né? Assim, a gente tá vendo, pô, a construção de tecnologias cada vez mais eu acho que vai ser substituído por IA. Significa que o dev vai deixar de existir? Jamais. Significa que o dev ele vai precisar cada vez menos ter conhecimento aprofundado de como determinada tecnologia é construída. É o que acontece com as linguagens. As linguagens antes, elas eram muito nível do dinossauro lá, era 01, 01, 01. O que são as novas linguagens? Elas são camadas em cima de camadas, né? Então, pô, o Python, por exemplo, ele é uma linguagem com muitas camadas. Embaixo tem várias outras coisas. Então, os devs precisam mergulhar lá na linguagem de máquina? Não. Se eles souberem a superfície, mas entenderem como funciona por baixo, tá dominado, entendeu? Agora eles vão precisar entender da tecnologia como ela funciona, mas eles vão precisar cada vez mais entender de gestão de pessoas e de negócios para que eles consigam, opa, isso aqui eu consigo entregar com essa tecnologia, entendeu? Se for pensar, já sei, a própria profissão, cara, do gerente de projetos de software especificamente está deixando de existir. ah, é? Não tem mais gerente de projeto de software, assim, até existe, mas as pessoas acham que se você colocar um dev para um cara de uma área de negócio e falar bem assim, olha, entrega tal coisa aí pra mim, ele vai conseguir sair fazendo com super eficiência. Ah, mas eu preciso de um gestor de projetos? Não, não preciso, o dev dá conta. Só pegar o cara de negócio e mandar ele fazer que vai dar certo. Você sabe que não dá certo. Significa que é, o gerente de projeto deve deixar de existir? Não. Se tiver um gerente de projeto que entenda tecnicamente sobre as tecnologias, excelente. O que não pode é ter um cara que mais vai atrapalhar o dev do que ajudar, entendeu? Entendi. Tem uma pergunta separada do curso, você que é do mercado, qual o salário de um gestor de projetos, em média, assim, tipo, inicial a sênior? Cara, um gestor de projetos entre 8 e 12, eu acho. Eu só estava falando que ia precisar de um, né? Aonde? Precisa alertar ele. Na empresa, eu não sei o que é, acho que tem a ver com alguma licitação que ele ganhou recentemente. Sim. Aí, então, se tiver a galera se formando aí, quem sabe a gente já puxou um. Sim, é. Normalmente vai de 8 a 12, sabe? Mas pode ter demais, né? Assim, 8 a 12 é um cara pleno, sabe? Agora, hiper sênior. Sério? É. Pô, os caras ganham mais que deve, então. Será, E na cara? gringa? E na gringa? Na gringa. Na gringa é difícil, né, cara? Porque. Na gringa. Depende, né? Tem empresa gringa que contrata brasileiro a tipo 3.000 euros. O mesmo salário. Hã? O mesmo salário. 3.000 euros. Mas é porque o cara é brasileiro. Se fosse um cara europeu, aí ele não ia aceitar ganhar isso, entendeu? Entendi. Então depende muito, sabe? Porque assim, ó, Mas. salário de dev brasileiro chega topo do topo a 15. Aí tem exceções, mas, tipo, pensando na fatia ali de 80%, acima dos 80%, Uhum. 15 é o topo para o É, Brasil, né? sim. Então, o gerente de projeto tá fazendo mais, pô. Porque o pleno já tá chegando ali postando no topo. Mas é que depende muito, sabe? Tem devs que ganham mais também, mas é exceção, igual tem gerente de projeto, sabe? Eu diria que é muito similar, sabe, a faixa. Tanto do dev quanto do gerente de projeto. Depende muito da empresa. Depende muito da empresa, tipo. É igual, tipo, diretor, cara. Se for pegar o diretor de uma empresa pequena, ele vai ganhar X. O diretor de uma empresa Y vai ganhar Y, entendeu? Então, Então,
é uma carreira mais fácil, né? Assim, se você comparar o que custa para você se tornar um desenvolvedor com o retorno, gerente de projetos está valendo esse, né? Cara, eu acho que depende, sabe por quê, Gessé? Porque o gerente de projeto, se ele não dominar tecnicamente nada, ele vai ser um zero à esquerda, entendeu? Entendi. Especialmente se ele for trabalhar com um projeto de software. Então, por Entendi. isso que eu acho que, assim, é mais promissor. É... Ah, isso aí depende, assim, vale mais a pena o cara se tornar dev ou gerente de projeto. Depende muito, sabe? Eu acho que faz mais sentido se ele gostar de tecnologias, ele se desenvolver como desenvolvedor e ele aprender gestão para ser um desenvolvedor e gestor ainda melhor, entendeu? Porque gerente de projeto que só gerencia projeto, que não tem conhecimento técnico, é alguém que vai precisar de outras pessoas com conhecimento técnico para gerar valor, entendeu? É claro, ele Uhum. pode desenvolver no meio do caminho? Pode. Mas é uma jornada mais desafiadora, sabe? Aqui. Cara, eu tinha só 6 perguntas e a gente conseguiu matar 1 hora. Pois é. Mas que bom que te ajudou aí, né? Eu acho que a gente conseguiu matar todas, né? Sim, total. Fechou. Beleza, Gessé. Então é isso aí, cara. Bons estudos essa semana. Se quiser continuar nos teóricos ou já entrar no módulo 2 também, fica à vontade aí. Vou matar o 9 porque faltam 3 aulas só. E aí, Sim. E aí tá sendo lá no já CAD. corre ali pra corrigir as pendências do módulo 1 também, Ah, verdade. Fechou. beleza? E aí semana Top. que vem, se eu precisar de mais um tempinho, porque eu vou estar fazendo um conteúdo um pouco antes, eu te aviso se eu for treinar uns 10 ou 15 minutos, tá bom? Eu Beleza. aviso aqui na Aí, comunidade. se precisar ficar para outra semana também, eu vou guardando as perguntas. Beleza. Valeu, Gessé. Parabéns aí pelo esforço, ser esse aluno dedicado e até a próxima. Valeu pela estrelinha. Valeu, Um abraço. abração. Tchau, tchau.